Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre eixos, termos e planos de secção anatômicos? Primeiramente, nós precisamos ter uma noção da divisão corporal. Ela pode ser geral, ou seja, cabeça, pescoço, tronco e membros, e específica, dividindo a cabeça em face, que é a parte anterior, e crânio, que é posterior, o pescoço sendo definido como a parte que une a cabeça ao tronco, o tronco dividido em tórax, abdômen e pelve, e os membros superiores e inferiores, sendo que estes também podem ser subdivididos em raiz e parte livre. E nós temos termos anatômicos que nos ajudam a localizar partes do corpo. Por exemplo, nós temos anterior, ventral ou frontal, que significa que algo está situado anteriormente ou na direção do ventre, e posterior ou dorsal, que significa que algo está situado posteriormente ou na direção do dorso, das costas. Superior ou cranial, localizado na parte superior do corpo ou em direção à cabeça, e inferior ou caudal, localizado na parte inferior do corpo ou em direção aos pés. Por exemplo, aqui na imagem nós temos o exemplo dos ossos. Nós temos uma epífise superior em direção à cabeça e uma epífise inferior em direção aos pés. Temos também o termo medial, que significa algo, uma parte, uma peça, que se aproxima do plano mediano sagital ou está mais próxima a ele, e lateral, algo que está mais afastado do plano mediano sagital. Temos como exemplo, no antebraço, o rádio e a una, sendo o rádio um osso lateral e a una medial. Na perna, nós temos o exemplo da tíbia e da fíbula, sendo que a fíbula é lateral e a tíbia medial, ou seja, está mais próxima ao plano mediano sagital. Nós temos proximal, isso é, situado mais próximo à raiz do membro ou à cabeça, e distal, situado mais distante à raiz do membro ou à cabeça. Por exemplo, a coxa é mais proximal à raiz do membro do que a perna, e a mão é mais distal à raiz do membro do que o braço. Superficial, como o próprio nome já diz, é algo que está mais próximo à superfície. E profundo é algo que está mais distante da superfície. Por exemplo, o externo, o osso externo, ele está mais superficial do que o coração, e o coração está mais profundo que o osso externo. E por último, nós temos termos anatômicos que identificam partes ou peças anatômicas situadas ao meio de algo. Por exemplo, o mediano, situado na linha mediana, como é o exemplo do osso externo, ele está situado exatamente na linha mediana que divide o corpo em direito e esquerdo perfeitamente. Intermédio, que é algo situado verticalmente entre o medial e o lateral, que é o caso do músculo vasto intermédio, né? Ele está localizado entre o músculo vasto medial e o músculo vasto lateral. E médio, que é algo situado horizontalmente entre o superior e o inferior. Então, nós temos o exemplo das falanges médias. Elas estão entre as falanges proximais, que estão mais perto do antebraço, e as falanges distais, que estão mais próximas às pontas dos dedos. A figura ilustra perfeitamente os conceitos de mediano, intermédio e médio. Nós vemos o osso externo perfeitamente localizado na linha mediana, portanto, uma estrutura mediana. Vemos o músculo vasto intermédio perfeitamente localizado verticalmente entre o músculo vasto lateral e o vasto medial, e as falanges médias localizadas entre as falanges distais e proximais horizontalmente. No estudo anatômico, nós temos também a existência dos eixos de movimento. Os eixos de movimento, eles permitem a identificação de partes anatômicas de acordo com a sua localização, e elas também estão relacionadas ao suporte e à delimitação do movimento do nosso corpo. Nós temos o eixo de movimento laterolateral, que vai se estender da direita para a esquerda e vice-versa, e vai permitir movimentos para frente e para trás, ou seja, no sentido anterior para o posterior e vice-versa, que é o caso do movimento de levantar os braços ou mover as pernas para frente para poder andar. Temos o eixo antero-posterior, ele se estende no sentido anterior para o posterior ou vice-versa, né, do dorsal para o ventral e do ventral para o dorsal, e ele permite movimentos laterais, como abrir os braços. E nós temos o eixo longitudinal, que vai se estender de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz,
né, superior a inferior e vice-versa, e ele vai permitir movimentos em torno deste próprio eixo, como por exemplo virar a cabeça. Oi, pessoal, eu sou o Everton e nós vamos estar conversando sobre planos de secção. Os planos de secção ou de corte dividem o corpo humano e são paralelos aos planos de delimitação. Em anatomia, usamos três planos elementares, denominados corte sagital. Aí temos o corte coronal ou frontal, tanto faz qualquer um dos dois nomes que vocês quiserem usar é válido, coronal ou frontal. E temos o corte axial, transversal ou horizontal. Esse também é a mesma coisa. Vocês fiquem à vontade para escolher o nome que vocês preferirem. Eu prefiro transversal. O corte sagital, ele se divide em dois, mediano e paramediano. O mediano ele é paralelo aos planos laterais de delimitação. Divide o corpo humano ao meio em duas metades semelhantes, direita e esquerda. Ou seja, vai dividir em duas partes idênticas. O paramediano ele é paralelo ao plano sagital mediano, dividindo o corpo em metades distintas. Os cortes sagitais paramedianos se estende do plano sagital mediano até o plano lateral, direito ou esquerdo. O paramediano, ele vai, por exemplo, a direita pode ser que esteja maior do que a esquerda, não vai ser idêntico, não vai ser duas partes idênticas. Aqui nesse slide a gente pode ver as imagens, né, do corte mediano sagital, tanto o paramediano quanto o mediano. O plano transversal, também conhecido como horizontal ou axial, é o corte que separa a parte superior da parte inferior. Nesse slide nós temos o plano coronal, também conhecido plano frontal. É o corte responsável por separar a parte ventral anterior da parte dorsal posterior. Nesse slide aqui nós temos o corte dos membros, né? E os cortes podem ser obtidos por sancionamento anatômico ou técnicas de imagem. Aí nós temos aqui, né, na representativa o plano ou secção obíqua transversal da perna e o plano transversal axial do braço. Temos as referências, se vocês quiserem estudar mais aprofundadamente, é só usar esses links. Espero ter ajudado e se houver alguma dúvida pode entrar em contato com qualquer um dos monitores. Estaremos à disposição para ajudar no que for preciso. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para dar uma olhadinha no resumo do sistema nervoso, para dar uma revisada. Então, a gente vai começar aqui com as principais estruturas do sistema nervoso, né? Onde a gente tem o cérebro como parte principal. Depois, dentro do cérebro, a gente tem essa parte que está circulada aqui, que é o diencéfalo, onde o diencéfalo vai ser dividido entre tálamo e hipotálamo. Mais embaixo do diencéfalo a gente vai ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, onde vai ser formado o tronco encefálico.
E atrás do tronco encefálico a gente tem o cerebelo. Passando mais à frente, algumas estruturas principais, a gente vai ter os hemisférios cerebrais, onde a gente vai dividir o cérebro entre direito e esquerdo, né? Onde tem essa fissura. Depois tem os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo que está localizado aqui. E como eu já havia falado, novamente, cerebelo, ponte, bulbo, canal central da medula espinhal e medula espinhal. Aqui passando só para dar uma relembrada, né? Acho que já até cansado de já ver isso, né? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. São importantes. Passando aqui um pouco do que a gente teve um pouco na aula prática de sistema nervoso, né? Que ela pediu suco lateral, então o suco lateral é esse pontilhado aqui lateralmente. O suco central, que é aquele que normalmente vai dividir o temporal do parietal. E ele está localizado bem no centro. Então ele vai estar entre o giro pré-central, que é esse vermelhinho, e o giro pós-central, né? Faz toda assim, a analogia do nome faz sentido. E o suco central está bem localizado no meio dos dois. E aqui a gente vai entrar um pouco na função dos lóbulos. Onde o frontal ele é responsável pela elaboração de pensamentos, certo? O parietal é responsável pela sensação de dor, tato, gustação. O temporal ele é principalmente responsável pela audição. E o occipital é responsável por processar informações visuais, responsável pela parte da visão, certo? E aqui a gente já passa a entrar um pouco em meninges, né? Onde as meninges vão ser divididas entre dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater, ela vai estar localizada mais exteriormente, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, dura mater, lâmina de fora. Então a dura mater ela é mais posterior, certo? A aracnoide vai ser essa aqui toda vazada. E a pia mater é aquela que é bem fininha, que está localizada mais aqui dentro, que ela vai estar provavelmente bem ligada ao cérebro. Vamos entrar em medula, onde medula espinhal ou medula espinal, como vocês preferirem, onde que ela ao longo do seu eixo, né, tipo, ela vai do crânio caudal, porque ela começa desde da cervical, tá certo, cervical até a lombar. Aqui a gente tem um pouquinho eu coloquei de fibras, né, fibras motoras ou sensitivas, então assim as cores estão relacionadas com a legenda aqui. Então as fibras descendentes são as fibras motoras, que são as fibras que vão do encéfalo para a medula. Então a cor da setinha está relacionada com a cor aqui também. Então fibras descendentes são fibras motoras. E elas saem do encéfalo e vão para a medula. Agora, fibras ascendentes são as sensitivas, que vão sair da medula para o encéfalo, vias ascendentes. Depois a gente entra em líquido cefalorraquidiano, onde aqui tem uma explicação mais básica do líquido, né? Eu coloquei uma imagem aqui de a gente fazendo teoricamente o médico fazendo uma punção lombar, que é bem importante, né? A gente pega ali na parte da acho que L2, L3, ali embaixo, entre as meninas, bem importante. E aí está em sistema nervoso periférico. Então, qual que é a função do sistema nervoso periférico? A função do sistema nervoso periférico é bem simples, é conectar o sistema nervoso central às diversas partes do corpo. Ponto. Bem tranquilo.
Nervos, o que são nervos? São feixes de fibras nervosas envoltos por tecido conjuntivo. Aqui tem umas definições bem tranquilas de estruturas principais do sistema nervoso periférico que vocês teoricamente precisam saber. Então, o que são gânglios? São aglomerações de corpos neurônios fora do sistema nervoso central, certo? Aqui tem uma imagem mostrando um gânglio, né, como funcionaria, né, no sistema nervoso periférico. A substância branca, né, que não sei se vocês sabem, mas a medula é ao contrário do cérebro. Então, assim, a medula é substância branca por fora e a substância cinzenta por dentro. No cérebro é ao contrário. É a substância branca por dentro e a substância cinzenta por fora. Aqui o neurônio de associação. Essa imagem aqui é mais ilustrativa para colocar essas definições aqui de sistema nervoso periférico. Aqui algumas estruturas da medula, né, que é importante a gente saber, né. Então aqui a gente tem da C1 a C8, a gente vai ter que são a cervicais, né, de C1, C2. Então assim, uma curiosidade assim mais curiosidade. Então o eixo que a gente gira a cabeça é na C2. Então assim, a C2 é a base onde a gente gira a cabeça. Não sei se vocês conseguem ver que na C2 aqui tem um negocinho aqui. É o eixo onde a gente consegue girar a cabeça. Quando começa a C1 e vai fazer essa transferência aqui da C6 para T1, você tem uma intumescência. O que é a intumescência? Onde ela dá uma aumentadinha, aí ela começa a afinar. Então assim, ela vem fina aqui, ela aumenta e depois aqui ela afina de novo. Por que ela vai afinar? Porque ela vai começar a T1. Ela vai descendo, aí você vai ter outra intumescência mais lá embaixo, que vai ser a transferência da torácica para lombar. Então aqui a gente tem intumescência lombosacral, que é onde vai começar a afinar para entrar na lombar novamente. Aí na lombar você vai descendo, L1, L2, L3. Outra estrutura importante aqui é a cauda equina, né, que é importante saber, normalmente cai bastante em prova. Aqui do lado tem umas imagens ilustrativas de sacral, né? Sacral, como a sacral ela é bem menorzinha, ela é bem mais fina, que é a parte da medula. A lombar, né, com o desenho dela, é uma coisa aqui mais ilustrativa, assim, é mais questão de curiosidade para vocês. E aqui do lado também tem uma imagem, né, de uma peça humana, que é uma dura mater, uma imagem mais ilustrativa para vocês darem uma olhada, assim, se tiverem interesse. Aqui tem um resuminho, um pouquinho de nervos, tá? Nervos sensoriais aferentes, contém apenas fibras. Então ele vai ser um nervo sensorial de impulso do órgão receptor até o sistema nervoso central. Nervos motores aferentes, contendo apenas fibras motoras e impulso do sistema nervoso central para órgãos efetores, que foi aquilo que eu já tinha dito antes. E nervos mistos que contêm fibras motoras e sensoriais, impulso do sistema nervoso a órgãos, e eles fazem as duas funções. Então, os nervos mistos são a função do aferente junto com o eferente. Aqui uma imagem ilustrativa do sistema de ato reflexo, certo? Aquele que você vai no médico e ele bate um martelinho. Então, o estímulo vai ser gerado e vai ser levado pelo neurônio sensorial. Então, sensorial, aqui a gente tem um gânglio, certo? Ele vai passar pela substância cinzenta e ele pode ou não estar ligado por um interneurônio. Então, se ele estiver ligado por um interneurônio, ele vai ter um interneurônio aqui e depois vai sair no neurônio motor. Se não tiver, ele vai fazer essa ligação direta. Os dois têm a mesma função. Aqui é a mesma imagem que a anterior, só que mais ilustrativa. Então assim, eu coloquei porque eu achei legal, acho que dá pra você dar uma olhada, que eu não consigo ampliar muito aqui, mas vocês conseguem ampliar depois que vocês têm já disponível essa aula. Aí você consegue ver ganho sensitivo, aqui mostra para o músculo esquelético da parede do corpo, não consigo ler aqui, dos membros. Assim, é uma imagem bem mais ilustrativa do que aquela anterior, né? Então ela mostra bem mais coisas, assim, então tipo, é bem legal para você ver, aqui é o gânglio simpático, então ela tem bem mais informações para você poder estudar, entendeu? E aqui a gente tem sistema simpático e parasimpático, que é uma coisa bem legal, que daí é aquela coisa que
que estuda, que a Natália passa. Então aqui as funções do parasimpático para vocês poderem estudar e o simpático. Bem tranquilinho, a imagem está bem legal para vocês darem uma olhada mais ou menos. E eu coloquei outra imagem para vocês poderem ver, só que essa imagem ela é bem mais detalhada também. Então assim, ele vai mostrar aqui, ó, tipo, o neurônio vai ser da L2, vai passar pelo nervo endócrino e daí ele vai descer e vai pro fígado. Então essa aqui é a imagem, essa aqui é bem mais específica, entendeu? É bem mais detalhada. Assim, os dois eu coloquei uma imagem mais de boa pra gente poder ver, assim, uma imagem, eu diria assim, mais tranquila para ver. E coloco depois uma imagem mais detalhada, assim, então, tipo, se você quiser mais detalhe, alguma coisa, mas assim, as primeiras imagens estão super boas também, dá super pra estudar, tá super tranquila. E pra gente finalizar, assim, tá acabando já, prometo, já tá com acho que 11 minutos. A gente tem células do sistema nervoso. A gente vai ter astrócito, oligodendrócitos, terminais axônicos. Aí eu coloquei aqui uma definição, assim, bem básica, assim como é resumo. Eu sei que eu tô passando muito corrido, assim, em cima da matéria, assim, na verdade, esse conteúdo tá bem vomitadinho para vocês. Sistema nervoso é um conteúdo grande, precisaria de mais tempo, mas a Natália deu 10 minutos pra gente fazer o vídeo, então, assim, por isso que eu tô vomitando um pouco da matéria, tá? Mas é só pra dar uma passada por cima mesmo. Então aqui a gente tem astrócitos, função de sustentação e nutrição dos neurônios. Os oligodendrócitos, que é a produção da bainha de mielina e possuem a função de isolamento elétrico, né, que é para fazer que a energia passe com mais eficiência, certo? Para o neurônio. E as microglias, né, que a gente chama tipo de macrófago, né, entre aspas, os macrófagos lá no cérebro. Mas essas são células fagocitárias, que a fagocitação é aquele negócio que tem uma célula, ela vai lá e ela engole a célula e ela mata a célula, certo? Participação de inflamações e reparação do sistema nervoso central, certo? E aqui tem as questões. Então é isso, rapaziada. Desculpa se eu passei muito rápido, mas é porque não tinha muito tempo mesmo para poder passar muita coisa para vocês. Esse conteúdo já foi liberado para vocês fazerem questões. Qualquer coisa, chama lá no grupo da monitoria, tem todos os monitores, tem eu lá. Eu sei que a matéria foi passada muito rápido. A gente pode marcar qualquer coisa, vocês me procuram, a gente marca num dia que eu tiver plantão de dúvida, um dia que todo mundo puder, e eu passo essa aula para vocês com um pouco mais de tempo e um pouco mais de calma, tá? Então eu espero que tenha ajudado e tchau! Oi pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, o que vocês precisam aqui saber? para aula de Vocês precisam saber que uma das principais características do tecido conjuntivo é a grande quantidade de matriz extracelular existentes entre suas células. O que é essa matriz extracelular? Ela é composta de algumas macromoléculas, tipo água, íons, peptídeos, pequenos carboidratos e algumas moléculas. Ela fica no meio entre as células. E aqui a gente tem o tecido com beleza de apoio ao tecido tipos modelados cromossomos que representam a conexão dos órgãos e também alguns órgãos são convertidos em uma célula importante. Oi gente, eu sou a Nayara, Que a vou professora fazer um gosta resumo do bastante sistema dessa esquelético com vocês. O sistema esquelético é responsável pela estrutura do esqueleto, que é formado por ossos e cartilagens.
fígado, baço, parte ainda mais da glândula Os ossos, por serem um órgão, são formados por tecido. vários tecidos, E onde o essas mais cápsulas abundante é o são tecido constituídas ósseo, desse tecido, que é um tipo especializado de tecido conjuntivo. Esse tecido é formado por células, matriz óssea e por membranas conjuntivas. Entre as células temos os osteócitos, que são as células mais abundantes deste tecido. São células maduras encontradas em ossos já formados, sendo responsável pela sua manutenção. São localizados em lacunas, que são cavidades que possuem canalículos, que são ramificações que fazem a comunicação entre as células. Já os osteoblastos são células jovens que produzem a parte orgânica da matriz. São encontrados em ossos que estão em crescimento ou em renovação. Os osteoclastos são células grandes e multinucleadas, onde sua maior função é fazer a desmineração dos ossos, ou seja, ela reabsorve, com a ajuda de enzimas, a matriz óssea. As ósteos progenitoras são células diferenciadas derivadas da medula óssea que dão origem aos osteoblastos. A matriz óssea é dividida em duas partes: a orgânica, que constitui 35% da matriz e é composta por fibras de colágeno e também por glicoproteínas e proteoglicanos, que ajudam a dar consistência à matriz, e a parte inorgânica, que constitui 65% da matriz e é composta por íons, principalmente cálcio e fosfato, que ajudam a dar mais rigidez à matriz. Periósteo e endósteo são membranas conjuntivas de revestimento que ajudam na nutrição do tecido. O periósteo faz o revestimento externo dos ossos. É uma membrana conjuntiva que possui duas camadas, uma mais superficial, que é mais densa e fibrosa e que dá resistência a certos impactos, e a camada mais externa, que é vascularizada e celular, fornecendo nutrição. Já o endósteo é a camada interna de revestimento e é formada por células que protegem as cavidades importantes localizadas internamente. A classificação do tecido ósseo é dividida em tecido ósseo primário, que é o primeiro tecido ósseo a se formar e que também está presente na reparação óssea, e tecido ósseo secundário, que substitui o tecido ósseo primário, por isso é mais encontrado em adultos. Com isso, sua matriz é mais calcificada, para aguentar mais rigidez. O osso compacto é a camada mais externa dos ossos. É composto pelo sistema de Hayfins, que é constituído pelo canal de Hayfins, que é a parte central circular da estrutura, lamelas, que são a camada mineralizada que formam a maior parte da estrutura, lacunas, que armazenam os osteócitos e ficam localizadas dentro das lamelas, e canalículos, que são ramificações das lacunas que fazem a comunicação entre as células. O osso esponjoso é encontrado geralmente nas epífises, que são as extremidades dos ossos longos. Ele envolve a cavidade medular por uma rede de trabéculas, que são pequenas cavidades dos ossos. Quanto ao formato, temos os ossos longos, que possuem uma haste chamada diáfise, com duas extremidades dilatadas chamadas epífises, ossos curtos, que apresentam a mesma largura e comprimento, ossos chatos, que são achatados, semelhantes a uma placa, ossos irregulares, são ossos que não se incluem em nenhuma classe, e ossos sesamoides, que desenvolvem-se dentro de tendões. Quanto à ossificação, temos a ossificação intramembranosa, que é formada no meio de membranas de camada conjuntivas,
que começa durante o desenvolvimento fetal com diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. Este processo forma a maioria dos ossos achatados do crânio, mandíbula e clavícula. Já a ossificação endocondrial tem um crescimento entre as cartilagens, que começa com a formação de um modelo de cartilagem hialina, que é posteriormente substituído pelo osso. Ocorre durante o desenvolvimento da maioria dos ossos e nas placas epifisárias, que permitem o crescimento de ossos longos. Então é isso, gente. E aqui tem alguns exercícios para que vocês possam treinar mais. Obrigada!